30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Saudações tricolores, pode chegando, tá no ar mais um 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo dedicado ao torcedor do Flusão. Eu sou João Pedro Fonseca e no episódio de hoje a gente vai discutir um tema que tem provocado discussões quentes entre os torcedores, que é a venda do Evanilson para o Porto. Será que o filme está se repetindo outra vez? Por que a Tombense se deu melhor que o Fluminense nessa história? E olha, não vai parar por aí não, hein? Mas você se engana se pensa que o próximo a sair vai ser o Marcos Paulo. A gente já te conta quem é. E qual o impacto disso tudo pro time? O desempenho, você sabe, já não é o mesmo, né? Para conversar sobre tudo isso, meu parceiro de sempre, Marcelo Neves. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, João. Saudações tricolores, saudações aos nossos ouvintes. E, João, eu me sinto num De Volta para o Futuro, sabe? Aqueles filmes de volta no tempo. Marty, tem que voltar comigo. Pra onde? De volta para o futuro. Eu falei isso, quem ouviu o podcast 1 sabe que a gente falou isso. Quem nos acompanha em rede social sabe que a gente já alertava sobre isso. Então, basicamente, todo o assunto aqui do podcast eu posso cravar em 2 palavras. Eu avisei. A gente tá virando agora série de TV a cabo, assim, sabe? Uma coisa sofisticada com roteiro que vai, volta, tem referência. Tava tudo pensado, assim, os roteiristas do primeiro episódio sabiam que esse episódio chegaria. Não, se eu jogasse na loteria com a mesma certeza que o Fluminense vai vender um jovem no meio do Campeonato Brasileiro, eu tava milionário já. Boa, Marcelo. E olha, já que a gente tá falando de roteiro, o outro personagem dessa conversa hoje é o Vitor Lessa, setorista do Fluminense na Rádio Globo. Fala, Vitor, tudo bem? Fala, JP, Marcelo, prazer falar com vocês aqui, com toda a torcida do Fluminense. Esse tema não é nenhuma surpresa pra gente, porque o próprio presidente Mário Bittencourt já avisava isso nas entrevistas coletivas, que o Fluminense ia precisar vender jogadores. A situação financeira é muito complicada, então, a partir do momento que o próprio presidente já vinha alertando sobre isso há algum tempo, isso não vem a ser uma surpresa pra gente neste momento. A gente sabia que o Fluminense ia passar por isso ao longo do ano e com certeza vai ter dificuldades aí depois dessa saída do Evanilson. O que talvez o torcedor não imaginasse é que seria tão rápido e numa circunstância financeira não tão agradável assim para o clube. Então, aproveitando, você torcedor, use a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar seu comentário, sua cornetada. A gente pode falar sobre ela aqui na semana que vem. Ô Marcelo, a gente sabe que esse filme era um pouco previsível. O Fluminense há muito tempo sobrevive graças à venda de jogadores, mas no caso da saída do Evanilson, a coisa não foi tão favorável assim ao clube, tem a ver com decisões que foram tomadas no passado, né? Então, João, como o Lessa bem falou, o Fluminense, desde que rompeu com a Unimed principalmente, vive numa situação de vender seu almoço para pagar sua janta. E aí é o que eu tento ser bem sincero com o torcedor. Torcedor, esse é o cenário. Torcedor, não vai cair um mecenas do céu num período de pandemia, não vai vir um sheik milionário que vai investir dinheiro. Essa é a realidade, torcedor. E não é só o Fluminense que vive. O Fluminense tá nessa, o Vasco tá nessa, o Botafogo tá nessa. Vender revelações, vender joias para pagar dívidas e para pagar salários, principalmente. O problema no caso Evanilson é que foi uma sucessão de erros que leva a Tombense a lucrar mais com uma venda de um atleta revelado pelo Fluminense do que o próprio Fluminense. E aí eu explico, até pegando um pouco do que o Mário Bittencourt falou na coletiva. Tirando o politiquês de lado, o grande problema da venda do Evanilson é que quando o Evanilson estava na base do Fluminense, ninguém levou fé nele de verdade. Esse é o ponto. Aí pode vir gestão A, gestão B, eu não vou apontar culpado porque eu acho que tem errados dos dois lados. Mas o grande problema foi, quando o Evanilson chegou no Fluminense, nunca foi dada a devida moral que ele merecia. O Evanilson, ele fez o primeiro contrato profissional dele em 2015, e aí, por lei, você só pode assinar por 3 anos. Quando ele completou esses 3 anos, a tendência é você fazer por 5 anos. É quase uma operação normal para todo jogador que você sabe que vai subir pelo profissional. Só que em 2017, quando ele poderia assinar por 5, ele assinou só por 3. Por quê? Porque, de fato, o Evanilson nunca foi visto como um jogador que iria explodir no profissional. Tanto que olhavam para João Pedro, para Marcos Paulo, o próprio Samuel Granada, que ainda está no Sub-20, como jogadores com mais potencial do que o Evanilson. Ele chegou a ser emprestado por Samorim, para você ter uma noção.
Então, no último ano de contrato dele na base... Existiu ou não existiu? Às vezes eu acho que o Samorim não existiu, foi um delírio coletivo. Existiu porque quando eu cobri o Fluminense, eu acompanhava jogo de Samorim no Maicujo pra fazer relato de partida. mas ele chegou a ser emprestado para o Samorim, ele voltou e no último ano de contrato, ele vira o artilheiro do Brasileirão Sub-20. E aí o Fluminense, desesperado pra correr pra renovar com ele, ele fala, cara, vocês nunca me deram chance no profissional, vocês nunca me colocaram numa dianteira, e aí pega no próprio jogador de não querer renovar o contrato. E eu acho que o Evanilson não tá errado nessa. Eu acho que a grande questão pra ele ir pra Tombense e depois pro Porto e a Tombense lucrar mais, é que lá atrás, e aí eu não tô falando nem de gestão A, gestão B, porque eu acho que as duas gestões estão erradas, mas que houve um erro de avaliação com o Evanilson, e esse erro de avaliação fez o Fluminense perder quase 30 milhões de reais. E justo com o Evanilson, que é tão importante pra dinâmica do time hoje, e uma das poucas unanimidades, assim, do time, né, Vitor? Pois é, mas assim, é isso que acontece, né? O jogador que tá se destacando. Todo mundo esperava que o Marcos Paulo fosse ser o primeiro vendido esse ano, fosse ser o grande destaque do Fluminense, o jogador que fosse colocar o dinheiro no caixa. Até antes da parada para a pandemia, logo depois da parada, a gente discutiu muito isso, né? Que o Fluminense, diante de toda essa crise, ia precisar vender, e o Marcos Paulo era a bola da vez. Mas o que acontece, o Evanilson começa a jogar muito bem, começa a fazer gols, vira vice-artilheiro do time, e aí os olhos do futebol europeu se voltam, claro, para quem está se destacando. E hoje o Marcos Paulo tá aí, numa fase muito ruim, e hoje o Marcos Paulo tá aí, numa fase ruim, foi reserva, inclusive, contra o Flamengo, por exemplo, é um jogador que vem sendo contestado por parte da torcida, e esse caso do Evanilson, eu até falei sobre isso no meu Twitter, é um caso muito bizarro, né? Mas ele tá longe de ser uma novidade no futebol, isso acontece muito, só que a gente, quando vai perceber, o jogador X já tá no time Y. O jogador que começou no Flamengo, que não foi valorizado, às vezes vai despontar no Fluminense. Porque faltou o quê? Faltou avaliação, faltou um acompanhamento melhor da carreira do jogador, né, uma análise melhor. Por isso que o Evanilson assinou um segundo contrato de 3 anos e não de 5 anos. Então, assim, é uma sucessão absurda de erros que tem essência na antiga gestão. Quando o Mário assume, não foi também dado prioridade a isso, porque o Evanilson começou, o Marcelo sabe, do meio do ano para frente, se eu não me engano, né, a fazer gols. E só que o cara já está se sentindo desvalorizado há algum tempo. E aí tem empresário, tem família, todo mundo fazendo pressão, botando coisas na cabeça do moleque. Então, assim, ele não tá errado. A torcida fica sentida, a torcida fica chateada, mas, sinceramente, eu não acho que o Evanilson tá errado nessa história, não, nem um pouco. Ele se sentiu desvalorizado, e aí, quando ele começou a fazer gol, vem todo mundo querendo renovar o contrato. Aí a situação já estava encaminhada para um desfecho muito prejudicial ao Fluminense, que foi o que aconteceu. O Fluminense tinha 60% do jogador, perde 50% e depois o pega por empréstimo. É inacreditável, né? É surreal, né? João, para você ter uma noção de uma linha do tempo, até para facilitar para o torcedor, o Campeonato Brasileiro de Sub-20 de 2019 começa em março. O primeiro jogo que o Evanilson fez foi em março. A eleição presidencial do Fluminense acontece em junho de 2019. E o Evanilson pode assinar um pré-contrato em setembro de 2019. Então, grande parte desse período dele começa a explodir acontece no final da gestão Abad e no início da gestão Mário Bittencourt. Só que não são esse período de um ano que decide a renovação. Ali o jogador já tá com a cabeça dele de que o Fluminense não tá valorizando ele. E aí entra um pouco do que o Mário falou da coletiva da antiga gestão. O Evanilson nunca ganhou chance no profissional. O Evanilson nunca foi prioridade. O Evanilson foi emprestado pro Samorim, que, com todo respeito ao projeto Samorim, você manda refúgio pra lá. Você manda jogador que você fala basicamente, esse jogador não tem espaço. Porque se ele tivesse realmente espaço, ele teria sido alçado ao profissional. Então o trabalho que foi feito com o Evanilson foi muito ruim. A partir do momento que o Mário assume, ele assume uma situação que também não foi dada a devida prioridade, mas já com uma dificuldade maior por causa da desvalorização que o jogador já estava sentindo. E aí é uma situação completamente bizarra que se sucede. E quando a gente pensa assim, do valor, do peso que tem pro Fluminense esse tipo de negociação, você ainda poderia ter de um lado, poxa, perdemos o Evanilson, que é
que é um titular incontestável do time, mas isso aqui permitiu que a gente fizesse um caixa e talvez deixasse as coisas um pouco mais em ordem, né? Mas nem isso, né? O cara que é o titular inconteste do time sai e não vai melhorar a dinâmica financeira do Fluminense no médio prazo. Vai continuar precisando de... Esse episódio do Evanilson, assim, até... Você perde um jogador que é titular incontestável do time e não é nem como se você tivesse a recompensa financeira para garantir que o restante da temporada fosse um pouco mais tranquila. Porque você não vai colocar no bolso o que você deveria colocar para um jogador desse nível. Então não quer dizer que isso vai te proteger de ter que vender novos jogadores daqui a pouco. O Fluminense vai continuar super seduzido por propostas e nem sempre isso é bem absorvido pelo torcedor, né? A gente viu nas redes sociais um movimento de cancelamento de ST por causa desse episódio com o Evanilson, né, Marcelo? Então, a apuração que a gente tem que, a partir no dia seguinte que o Fluminense anunciou oficialmente a venda do Evanilson para um clube português, na nota oficial o Fluminense não especificou que é o Porto, só foi confirmada no dia seguinte, mas o Fluminense perdeu 97 sócios torcedores. Depois, a gente vira e mexe, sempre que o Fluminense ou tem uma derrota muito dura, ou tem um jogador vendido, foi com o Gilberto, foi a mesma coisa, por exemplo, há sempre um burburinho em rede social de cancelamento de sócio torcedor. E aí eu vou ser bem direto com o torcedor tricolor. Eu entendo sua frustração, eu entendo que você tá revoltado, eu entendo que você quer desabafar de alguma forma e talvez o cancelamento do sócio-torcedor seja a maneira que você encontre mais viável do clube perceber que você está irritado. Mas isso só vai prejudicar mais você e vai prejudicar mais o Fluminense do que qualquer outra coisa. Então aí eu faço até um apelo ao torcedor tricolor que não embarque nessa campanha, porque você só vai ajudar a destruir um clube como o Fluminense do que necessariamente ajudar com a sua indignação. Você ajuda sim, reclamando, mostrando que você está indignado, mas você deixar de investir no clube que você ama é quase uma infantilidade. Essa é a hora que a gente abre o podcast para uma participação especial. E hoje o Marcelo, ele estava sumido, estava de férias, na mamatinha, chinelinho, mas voltou pro trabalho. Igor Siqueira, titular da coluna Dinheiro FC no Jornal o Globo, com O Dinheiro Fala Mais Alto. Olá, amigos do 30 Minutos de Fluminense. O caminho feito pelo atacante Evanilson é muito comum. Ao trocar o Fluminense pelo Porto, ele reforça uma estatística, né? A saída de jogadores do Brasil para Portugal é o principal fluxo de transferências no mundo do futebol. E quem diz isso são os relatórios anuais publicados pela FIFA. No levantamento feito pela entidade referente a 2019, a gente vê que a conexão Brasil-Portugal aconteceu em 228 transferências, ou seja, teve um crescimento de 11,2% em relação a 2018. E o segundo lugar nesse mesmo levantamento, feito pela FIFA, é da conexão Inglaterra-Escócia, com 163 transferências registradas. Alguns fatores explicam isso. A língua, é claro, é um facilitador para a adaptação dos jogadores brasileiros. E além disso, os clubes portugueses se destacam no mercado como bons revendedores. Ou seja, eles pegam um jogador no Brasil e negociam mais caro para uma liga mais forte, como Inglaterra e Espanha. O mercado de transferências também é muito movimentado no sentido Portugal-Brasil, né? Os jogadores que fazem a volta de Portugal para o Brasil. Trata-se do terceiro maior fluxo de jogadores do planeta. Em 2019, foram 149 transações, um aumento de 18,3%, ou seja, quem daqui para o Brasil para Portugal foram 228 e quem voltou de Portugal para o Brasil foram 149. Os dados da FIFA apontam ainda que o jogador brasileiro é o bem mais valioso no mercado internacional. Foram 925 milhões de dólares movimentados em transferências de brasileiros em 2019. E o segundo lugar ficou com os franceses, que movimentaram 826 milhões de dólares. Se olharmos ainda para o número de transferências totais, foram 1.988 negociações internacionais envolvendo jogadores brasileiros. Quase 1.000 a mais do que a nacionalidade que vem em seguida, que é justamente a Argentina. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu, Igor. Pessoal, o Evanilson foi a saída mais recente, mas já tem gente nessa fila, né? E o Vitor tava falando mais cedo sobre o Marcos Paulo, esse que tá pra ir e não vai nunca. Tem alguém já na frente dele na fila, né, Marcelo? O Vitor falou muito bem, a fase do Marcos Paulo não é das melhores definitivamente e ele não tá sendo alvo europeu neste momento. O Evanilson saiu, mas ele não deve ser a única perda, porque o Liverpool da Inglaterra
tem interesse em contratar o goleiro Marcelo Pitaluga, de 17 anos. A informação primeiro foi dada pelo Caio Blois, o Caio Blois do UOL. E caso confirmados os valores, eu apurei que é uma proposta de 1 milhão de euros, com bônus que podem levar até 2 milhões de euros, e tornaria o Marcelo o terceiro goleiro mais caro a ser vendido no futebol brasileiro. Ele é tratado como uma joia, para muitos é o goleiro de maior potencial já revelado por Xerém. Ele tem passaporte alemão, o Liverpool ofereceu uma proposta salarial alta e principalmente ofereceu casa e um emprego para os pais deles na Inglaterra. Então é uma proposta tratada como irrecusável pelo Fluminense, irrecusável pelo jogador, a família apoia a transferência, então tudo indica. Internamente o Fluminense já trata a saída como iminente, só faltando acertar detalhes. Então provavelmente nos próximos dias a gente vai ver aí Marcelo Pitaluga sendo negociado com o Liverpool. Agora, Vitor, a gente tá falando da venda de um jogador de 17 anos que nem estreou pelo profissional, né? É triste isso, né? Assim, é triste pro nosso futebol, mas já é uma realidade que a gente vive já há muito tempo. Quando um jogador é muito qualificado, é muito bom, se destaca muito na base, muitas vezes ele sequer estreia como profissional. No Vasco tá acontecendo isso agora também com o Natan, que é um lateral direito jovem da base. Tá saindo sem chegar no profissional. E o Marcelo é um caso em que eu acho que a proposta é até mais irrecusável do que para o Marcelo, para a família dele, do que para o Fluminense até. Os valores em si, o Marcelo Neves disse aí que é o terceiro goleiro mais caro, né, do futebol brasileiro. É impressionante isso, né? Mas ele perde só pro Cleiton do Bragantino e pro Alisson, quando foi vendido pra Roma. Pois é. O Cleiton saiu do Atlético Mineiro pro Bragantino por 23 milhões de reais e o Alisson, negociado pelo Inter com a Roma por 21 milhões. Aí o torcedor vai achar, mas 1 milhão de euros mais bônus, isso é muito pouco para um goleiro que é jovem, que é a promessa, a grande promessa de Xerém. Mas o que acontece é que essa situação financeira trágica que vive o Fluminense, essa dificuldade, essa necessidade de vender jogadores para sobreviver, porque como o Marcelo disse, não adianta a gente querer iludir o torcedor, achar que isso vai mudar agora, porque não vai. E dê graças a Deus se o Fluminense conseguir revelar jogadores, bons jogadores, para poder vender e sobreviver. A verdade é essa. Então, assim, é claro que o Marcelo Pitaluga tinha potencial, né, para chegar ao profissional e ser vendido por um valor muito mais elevado, né? Olha quanto vale o Alisson hoje. Por que o Inter vendeu por aquele preço? O Alisson estava em final de contrato e era um jogador que não era esse Alisson que conhecemos hoje. Pode ser que o Marcelo venha assim. Então ele vai ter um plano de carreira lá, a família dele vai ter um plano de vida lá, sabe, com toda a estrutura necessária. E, gente, é impossível competir. É impossível competir. Então o que o Fluminense tem que fazer, o que está fazendo agora, é renovar com muitos jogadores da base, colocar contratos longos para pelo menos se resguardar e o jogador não chegar ao profissional e depois acontecer o que aconteceu com o Evanilson. A realidade é essa. Os valores parecem baixos, mas é um jogador que não chegou ao profissional. Ninguém vai chegar aqui e pagar 10, 20 milhões de euros para um garoto de 17 anos. Eu entendo assim, que seja frustrante para o torcedor, mas essa história do Marcelo revela como a rede do futebol está muito à frente do torcedor em termos de conhecimento mesmo dos talentos do clube, né? Porque se você... Eu desconfio que boa parte da torcida não tenha nunca escutado esse nome, porque não é... Se você não é um aficionado que está lá se debruçando sobre o dia a dia do clube, você não está ciente desses talentos que estão despontando, mas a rede do futebol, os empresários, os olheiros, os observadores, os clubes que fazem muita grana lá fora, porque conseguem identificar esses talentos muito cedo, eles estão ligados nesses caras há muito tempo, né? E aí a gente sabe que a única coisa que prende um jogador aqui é o fato de ele ser menor de idade. Fez 18, meu filho, um abraço. E sendo bem sincero, se eu tivesse no lugar do Marcelo Pitaluga, talvez eu aceitaria a proposta também. O Fluminense faz um planejamento de 4 a 5 anos para ele começar a ter a curva para ser um titular absoluto onde tiver que seja. Ele não tem esse tempo para esperar no Fluminense, principalmente tendo uma proposta do Liverpool no bolso, assim. Ainda mais sendo goleiro, né? Porque não é como se fosse um meio-campista que aí você faz remexe ali no time e vai se jogar o tempo inteiro. Goleiro só joga um de cada vez. E é muito comum que os goleiros tenham passagens longevas nos clubes, né? Então, olha o Marcos Felipe aí, né?
Tem fila, né, também, né? Quantos anos ele vem servindo seleção de base? A curva de evolução de um goleiro é muito diferente. Enquanto os jogadores de linha, eles explodem muito cedo, os goleiros são pro meio pro final de sua carreira, que eles atingem o auge. Então, para um goleiro de 17 anos, é muito tempo que ele teria que esperar até ganhar a oportunidade, para até ser valorizado. Então, eu acho que para a carreira do Marcelo Pitaluga é triste pelo Fluminense, mas eu entendo tanto a venda do Fluminense, tanto o interesse do Liverpool, quanto o desejo do Marcelo. Agora, o Marcelo, um tricolor amigo meu, numa conversa comigo, falou assim: por que o Fluminense não consegue ser o Ajax? Gostei dessa pergunta, que eu achei ambiciosa, achei ousada. E só uma pessoa ousada como Marcelo Neves poderia dar uma resposta sincera para esse tricolor. Por que não duraria 2 meses num projeto como o Ajax? Sendo bem sincero, essa aqui é a minha sinceridade mesmo, por que não duraria 2 meses? E aí eu vou explicar. Eu gosto muito de projetos como o do Ajax e como do Independiente Del Valle, por exemplo, que me chamam muita atenção na Libertadores. Que eles têm nitidamente uma filosofia. Nós vamos investir em jovens que vão despontar, que vai ter um trabalho de scout que a gente vai vender por uma grana alta lá na frente. E esse ciclo que o Fluminense faz com o Xerém não é só o ciclo para você pagar conta e pagar salário. É um ciclo para você ser competitivo a longo prazo. E aí eu olho, se o Fluminense fizesse o que o Ajax fez, se o Fluminense fizesse o que o Independiente Del Valle fez, não dura 2 meses, porque o Brasil não tem essa filosofia, é muito difícil e você não tem a paciência do torcedor para jovens. E aí é uma frase até um pouco polêmica como falar, mas é que boa parte da torcida tricolor não gosta de Xerém. Ela gosta de quando o Xerém faz gol. Por quê? É a torcida que vai em rede social bater palma para medalhão, bater palma para ídolo que vai vir se aposentar no clube, e quando o jogador de 17, 18 anos passa por uma fase de irregularidade, tá lá criticando por qualquer motivo que seja. É o João Pedro que namorava com a Mel Maia e perdeu espaço por causa disso. É o Marcos Paulo que fica no Instagram e a torcida reclama. Agora é o Calegari que pediu a camisa do Arrascaeta e a torcida tá fazendo um inferno na cabeça do menino. Então acho que assim, torcedor tem uma diferença de tratamentos que eu acho que esse projeto não dura 2 meses. E é aquilo, o Ajax, apesar de ser um clube formador, ele tem uma pujança financeira que permite que ele seja dominante na Holanda. A situação financeira do Fluminense não permite que ele seja dominante no Brasil. E a gente pode falar aqui, a gente já falou algumas vezes sobre medir expectativas, mas a gente sabe também como isso é uma coisa na teoria e como é outra na prática, né? É fácil a gente falar pro torcedor que ele precisa entender que não vai disputar o título brasileiro, mas quando a bola começa a rolar, meu filho, o Del Valle também não tem poder financeiro para ser o maior do Equador, por exemplo. Só que ele consegue. Mas o Del Valle não tem a história do Fluminense, né? É isso que eu ia falar. O Fluminense vive ainda de um passado de glórias que a torcida, aí eu vou falar corretamente, cobra por títulos. Só que a torcida não teria paciência para uma reestruturação desse tamanho. Então eu acho que o projeto do Ajax, até parafraseando o que meu amigo Cleiton Melo falou, essa ideia é linda, mas eu acho que é utópica no futebol brasileiro e é utópica com a torcida do Fluminense, que a torcida do Fluminense não teria paciência para aceitar. É muito difícil, né? Aqui isso acontecer, essa paciência, tudo que a gente tem aqui, que a gente não tem, é tempo e paciência. Paciência, tempo para desenvolver trabalho, entendimento de filosofias. Você vê treinadores que vêm do exterior para cá, como o Domi agora no Flamengo, quando ele tenta implementar alguma coisa, é porque ele tem um time muito bom em mãos. Mas se ele não tivesse, ele já estaria, como estava levando pancada no início agora, dele no Flamengo, porque ele está implantando uma filosofia nova, né? Está implantando um novo método, e ninguém está paciente. Aqui todo mundo só quer ganhar. Como o Marcelo disse, de fato, principalmente em relação aos jovens e jogadores, eles sentem muito, por isso não adianta a gente fica, tem que colocar o Miguel, tem que colocar o Calegari, que barrar o Marcos Paulo, mas assim, por isso que é difícil esses jogadores chegarem no profissional e já de cara eles conseguirem ter um desempenho, um alto rendimento, porque eles sofrem com essas críticas, eles se abatem mais rápido, eles têm ainda que desenvolver a questão física, como é o caso do Miguel, né, na minha opinião. Então é uma série de coisas que impede que esses jovens eles chegam no profissional e consigam despontar de cara, sabe? É muito difícil. O entorno, né, o externo não ajuda.
E você citou aí o Domi, mas nem precisa mudar de treinador para recomeçar o trabalho, né? Se você pegar um recorte recente, o Odair vai montar o seu terceiro Fluminense pós-pandemia, porque o Fluminense da final do estadual tinha uma cara, ele fez mudanças pontuais que melhoraram o desempenho do time nas partidas do Brasileirão, e agora ele já vai ter que alterar a dinâmica outra vez, porque o Evanilson fazia um papel muito importante no que era esse Fluminense que tropeçou nas últimas semanas já sem o Evanilson, mas que com o Evanilson, com o novo posicionamento do Nenê, com o Michel Araújo pela ponta, já tinha uma outra cara, e agora o Odair vai ter que de novo pensar em outra solução para o Fluminense sem o Evanilson. E pode ser que daqui a pouco ele tenha que fazer mais mudanças no time, porque temos poucas garantias para 2021, né, Marcelo? E apesar de não serem jogadores da base, como os que a gente citou até agora, tem mais 2 nomes que não tem certeza de que vão estar no Fluminense no ano que vem, né? João, é o que eu falei no início do podcast, é o de volta pro futuro. Tudo que a gente falou, se você, torcedor, quando você acabar isso aqui, vai no podcast 1, porque o Fluminense não consegue ir bem em campeonatos brasileiros, ou porque o Fluminense tem ido mal em campeonatos brasileiros, e ouve de novo que você vai ver que o podcast é atemporal. Tudo que a gente falou lá serve pra hoje. A questão Evanilson não é só você perder o Evanilson, porque pra muita gente parece simplista, saiu o Evanilson, você coloca o Fred no lugar. Só que vai mudar o ataque, vai mudar o entrosamento, vai mudar o modo como você conclui as jogadas e o modo como você constrói as jogadas. O Fred é um finalizador, ele não é um construtor. Já o Evanilson, ele participava da criação da jogada do Fluminense. Ele é um atacante móvel, ele é um atacante rápido, ele é um atacante que ajudava a desmontar defesas. O Fred não, o Fred precisa de um time ao redor dele que monte as jogadas para ele finalizar. Então isso vai demandar tempo, isso vai demandar entrosamento e vai demandar, infelizmente, pontos que vão ficar pelo meio do caminho e que são um dos motivos que faz o Fluminense não ir bem no Campeonato Brasileiro. Nessa levada do Evanilson, tem até um dado aqui, o Fluminense já renovou com 17 atletas da base em 2020. Só que ainda dá risco de perder outros 14 na mesma situação do Evanilson. E aí é o risco que aí não tem como prever o futuro, mas que tem gente que é paga e é profissional o suficiente para saber disso, de saber se ele vai render e se deve renovar ou não. Dito isso, 2 do profissional, o Dodge e o Lucas Claro. E aí são 2 novelas que caminham até para um final feliz, mas que ainda pega a torcida. O Lucas Claro, ele fez um contrato de 1 ano e já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe, mas tudo caminha para uma renovação. Já o Dodge não, o Dodge tinha um contrato mais longo, começou a despontar agora, tem propostas e aí sim o Fluminense vai ter que sentar na mesa. O Mário já falou que tem uma proposta oficial por ele, e aí é a questão, fizeram até campanha em rede social pela permanência do Dodge, mas é uma situação já mais complicada. O Lucas Claro, tudo indica que vai ficar, o Dodge já é uma situação mais complicada. O Lucas Claro vai ficar também, Marcelo. Eu acho que se não chegar uma proposta boa do futebol europeu também. Proposta boa que eu digo é do 2º escalão, 3º escalão da Europa, tá? Com bom salário. Se a Ucrânia bater na porta, leva. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas acho também que eu creio que ele vai ficar. Ele tá ganhando espaço, tá ganhando confiança. O Dodge eu acho mais arriscado. É um jogador que eu acho que está despertando interesse de mais gente aí. Enfim, é aquilo. O Dodge, Marcelo, é aquele caso, mais um caso que um jogador que não estava sendo se destacando, não estava sendo tão aproveitado, começa a jogar bem, acontece o quê? O que a gente fala de erro de avaliação, que o Dodge sempre foi tratado como uma promessa, estava há anos no clube e nunca recebeu oportunidade. Quando recebe a oportunidade de fato, de não jogar um joguinho, 2 joguinhos e ir pro banco, ter uma sequência de fato, ele explode. E aí fica difícil para renovar. E a questão do Lucas Claro, que o Lucas Claro também já tem 28 anos, né? É um jogador que já teve rodagem por vários clubes, é muito mais difícil você apostar nele do que você apostar no Dodge, que é um jogador que surgiu com potencial no Criciúma, apareceu com potencial no Fluminense e agora tem outros clubes interessados nele. Que situação, hein? O torcedor do Fluminense. O cara tem que torcer pro cara jogar bem, mas não tão bem pro pessoal botar o olho em cima, né? Tem que ter um teto ali no desempenho. Que fase, meu Deus do céu. Bom, plaquinha dos acréscimos já levantadas aqui. Esse momento, Vitor, é o momento do comprometimento aqui. Tem que botar na reta mesmo. Marcelo, na semana passada eu fiquei aqui com medo de ter sido muito pessimista, porque apostei em 2 empates. Bobo eu. Fluminense perdeu os últimos 2 jogos do Brasileirão e agora tem, até o nosso próximo 30 minutos, tem um compromisso contra o Corinthians domingo, no Rio, pelo Brasileiro. E quarta-feira da semana que vem com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil,
jogo da quarta fase, aquela fase que antecede as oitavas de final, quando entram os times da Libertadores e tudo mais. E aí, Marcelo? Então, a gente vem de 0 pontos em 2 jogos. Eu vou ser o otimista, algo que é até um pouco difícil aqui nesse podcast. Eu não sou o cara que aposta sempre tão alto, mas eu aposto em 6 pontos. Não, 6 pontos nesses últimos 2 jogos. 3 contra o Corinthians no Brasileiro, e acho que abre vantagem na Copa do Brasil, sim. O Corinthians vem numa fase bem ruim, o Atlético Goianiense também no Campeonato Brasileiro, tirando aquela vitória que passeou contra o Flamengo, também não apresentou mais nada. Então eu acho que mesmo com o desfalque, mesmo sem Evanilson, mesmo com uma má fase que está o Fluminense atualmente, consegue ganhar os 2 jogos. E você, Vitor? Eu acho que eu também vejo dessa maneira. O Corinthians está muito mal, vi alguns jogos, está jogando muito mal. Então acho que vou apostar numa vitória magra ali do Fluminense, de 1-0 ali em cima do Corinthians, por aí, 2-1 talvez. E eu acho que abre vantagem também em casa contra o Atlético Goianiense. Aposto nos 2-0 aí, o Fluminense abrindo vantagem na Copa do Brasil. É hora de se reerguer, de reagir. É agora, não dá tempo para pensar. Bom, acho que é a primeira vez que a gente vai ter, então, um consenso aqui nas nossas apostas. Eu acho que mais que o resultado, é preciso entender que isso seria uma consequência do desempenho. Não é fácil arrumar essa solução para o time, para a dinâmica ofensiva do time, sem Evanilson, com Marcos Paulo em baixa e sem tempo para treinar, mas o Odair vai ter que dar um jeito, porque vai ser assim a vida até o fim do ano. Mas eu acho que contra o Corinthians, que é um time que tá mal há muito tempo já, assim, com atuações abaixo há muito tempo, o Fluminense pode arrumar uma vitória interessante para se reerguer no Brasileiro. E eu acho também que na Copa do Brasil, que é o campeonato que seduz bem os tricolores, eu acho que uma vitória contra o Atlético Goianiense é bastante possível também para a próxima quarta-feira. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Deixa aí o seu @, como o pessoal te encontra. Deixo, claro, é um prazer participar desse podcast, falar com a torcida do Fluminense, com vocês do Jornal o Globo. Pode ir lá no meu Twitter, @VictorG_Lessa. Estou sempre por lá, respondendo a galera. E só um recadinho final rápido. Gente, o elenco do Fluminense é limitado. De um modo geral, fraco. Não tem como fazer mágica. Não adianta, a gente entende a revolta da torcida com o Odair, com a comissão técnica, mas é difícil achar peças de reposição e vai ser difícil para a saída do Evanilson. Mas eu acho que tem como ainda se arrumar. Dá para ver um futuro um pouquinho melhor na frente. Um abraço. Valeu, Vitor. Valeu, Marcelo. Hoje eu me senti realmente num roteiro assim de séries TV a cabo americana, a gente fazendo referências à nossa história nesse podcast. Nossa, valeu, João, valeu, Vitor, pela participação, valeu, torcedor, pela audiência. Infelizmente, tem certas coisas que chegam a ser clichês no futebol. Nesse caso do Fluminense, talvez a culpa não seja nem da gestão atual do Fluminense. O Fluminense vem nisso há anos. Gestão do Pedro Abad, gestão de Peter Sintzen. Então é uma coisa que é inevitável. O Fluminense vive uma crise financeira, o Fluminense tem que vender o seu almoço para pagar a sua janta. Não tem como evitar isso. Eu acho que agora o momento é de paciência. O momento é muito fácil pedir paciência aqui pro Odair quando o time tá ganhando, então eu vou tornar a pedir paciência agora que o time não venceu, que o time tá em má fase. Eu acho que é um trabalho que tem que ter continuidade, que o Odair vai precisar de tempo para se perder, quando perder o Evanilson, para adaptar o Fred, vai tropeçar, vai perder ponto e vai precisar do apoio da torcida sim, para ter tranquilidade, para retomar o caminho das vitórias. O Vitor falou bem, o elenco é limitado e trabalhos precisam ser de longo prazo. A história do Fluminense mostra que trabalhos a longo prazo dão resultado. Então vamos ter um pouquinho de paciência, porque agora vai ser necessário. Boa, e a sua @? mneves_, pode mandar mensagem, pode reclamar, pode xingar, estou ouvindo e lendo tudo. Use então a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar a sua corneta. Eu tô na @JPFonsecaD e te vejo aqui na semana que vem no próximo 30 Minutos de Fluminense. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de João Guilherme Lacerda. Valeu, saudações tricolores! 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.